Galera do nono ano, quanto tempo, gente, olha, agora devo admitir, estou com saudades de vocês, muitas saudades mesmo. Vejam bem, por conta dessa pandemia, né, que nos pegou até de surpresa, nós vamos ter aulas completamente diferentes daquelas que vocês costumavam ter, né, que era presencial. Hoje vocês vão ter acesso a essa plataforma, né, para vocês não ficarem enferrujadinhos e nem achar que estão de férias, tá? Como não podemos estar juntos por conta dessa doença, né, nós vamos simplesmente ter paciência. E daqui a pouco mais, tomara que seja num tempo bem curto, nós possamos estar juntos, ok? O nosso assunto de hoje é a Revolução Russa, gente. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês, né? É da família Romanov, da dinastia Romanov, né? Ali no centro, vocês podem observar que é o czar Nicolau II, né? E toda a sua família em volta. Essa palavra czar, vocês vão ouvir muitas vezes, tá? E o que ela significa? A mesma coisa que imperador, tá? Então, o czar Nicolau II, da dinastia Romanov, como eu tinha dito para vocês, governava a Rússia nos primeiros anos lá do século XX. Então, só que no final, né, da Revolução, ele e sua família sumiram durante esse processo revolucionário, tá? Então, logo em seguida, eu vou mostrar para vocês o conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o quê? A Rússia czarista, né, do czar, a guerra russo-japonesa e o domínio sangrento, assuntos interessantíssimos que eu sei que vocês vão gostar, a Rússia na Grande Guerra, né? As revoluções de 1917, tá? A guerra civil e, por último, né, a nova política econômica. Então, assim, como eu vou começar com a Rússia czarista, eu vou voltar naquela imagem lá, né, a primeira imagem, para falar justamente sobre esse período, ok? Vejam bem, a Rússia, lá no início do século XX, possuía um território com 20 milhões de quilômetros quadrados, com cerca de, pensem, 170 milhões de habitantes, tá? Esses habitantes eram de origens diversas, de vários lugares, tá? O território da Rússia sempre foi, né, muito extenso, vocês já perceberam isso nos mapas, tinha uma diversidade muito grande em relação aos habitantes. Então, quem estava no poder nessa época na Rússia era a dinastia Romanov, né, que eu mostrei para vocês, que está aí para vocês verem a imagem, tá? Bem central. Ele estava no poder desde 1613. O czar tinha dificuldades para comandar esse território que era imenso, né? Esse império era muito vasto. Na Rússia, a economia predominante era a agrária. Só que eles tinham métodos de cultivo muito arcaicos, gente. E não dava para alimentar toda a população russa. Era muita gente. A Rússia dependia do capital estrangeiro, né? Aí, no final do século XIX e início do século XX, a Rússia
foi marcada pela instabilidade política e pela insatisfação popular. O povo estava irado, né, com o governo, com o czar, por conta do trabalho que era muito pesado. Eles não tinham alimentos, e isso ocasionou uma revolta, uma insatisfação popular muito grande, né? Que acabou ocasionando o assassinato do czar Alexandre II em 1881. Então, os trabalhadores sofreram com os baixos salários, que eu já tinha falado para vocês, né? E extensas jornadas de trabalho. Eles trabalhavam muito, gente, muito, porque a produção do campo decaía. Então, assim, era muita gente, então muitas pessoas tinham que estar trabalhando. O governo tentava acabar com as revoltas e rebeliões, ao invés de tentar resolver os problemas que estavam atingindo a população, tá? A doutrina socialista aproveitou-se dessa situação, né? Encontrou na crise econômica e política da Rússia facilidade para expandir-se, tá? Lembre-se que essa doutrina socialista aqui, ela pregava a distribuição igualitária das riquezas produzidas entre a população do império, ok? Agora eu vou passar para uma outra imagem, tá? Que é o assunto dos partidos políticos de oposição, tá? E lá em 1898, alguns jovens russos que aderiram ao socialismo tinham fundado um partido, tá? Era o Partido Operário Social Democrata Russo, ou o POSDR, tá? Eles queriam implantar o socialismo no país. Só que tiveram uma surpresa, tá? O partido foi disperso por ordens do czar. Lembram-se bem quem era o czar, tá? E o que a palavra quer dizer? O czar, a palavra czar quer dizer imperador, era quem governava, tá? Voltando lá, então. O partido foi disperso, né? Quem ordenou isso foi o czar, e alguns de seus integrantes foram exilados, tá? Tiveram que ir embora. O que aconteceu, então? Durante um congresso do partido em Bruxelas, em 1903, seus integrantes se desentenderam, tá? E criaram dois grupos bem diferentes, tá? Os mencheviques e os bolcheviques, né? Que está aí representado para vocês nessa imagem, tá? Estão aí ligadíssimos, que eu sei, né? Como sempre, então não preciso nem me preocupar. Os mencheviques eram chamados os moderados, tá? E os bolcheviques eram os chamados radicais. Eram aquelas pessoas que faziam as coisas ao extremo. Então, vamos lá. Os mencheviques, tá, eram a minoria. O que eles queriam? Eles queriam o socialismo, mas de maneira moderada. Não precisava estar lutando muito por isso, tá? Mais lento, mas com mais calma, tá? Os bolcheviques, tá, eram mais radicais, ok? Os mencheviques, que era a minoria, queriam o socialismo num processo de maneira bem moderada, como eu já tinha dito para vocês, tá? Defendiam uma revolução burguesa, tá? Por conta do atraso econômico russo, que eu já também disse isso para vocês, né? Que era arcaico, né? A situação no campo e mesmo na cidade.
nas cidades, e depois pela Revolução Socialista. Quem era o líder, então, da ala desse partido? Era Yuri Martov, tá? Já os bolcheviques, que era a maioria, acreditavam mesmo, como eu disse, eles que era a maioria, eles acreditavam que deveriam fazer à força, né, essa revolução socialista. O líder desse grupo era Vladimir Lev, tá? Conhecido, que até vocês devem ter ouvido falar, o nome dele era Lenin, tá? Não era só esse partido que existia, existiam outros, mas no momento, para nós, o que interessa é isso, ok? Aí, vamos passar para um outro assunto, que é a Guerra Russo-Japonesa, tá? A Guerra Russo-Japonesa, já está dizendo, a Guerra Russo-Japonesa, foi entre Rússia e Japão. Mas o que a Rússia queria, afinal, com essa guerra? A Rússia queria territórios, tá? A Rússia queria território. O que a Rússia conseguiu? Conseguiu a derrota para o Japão, tá? Vamos lá, então. A Rússia não tinha o mesmo poderio econômico como tinha a Inglaterra, né? A Inglaterra tinha marinhas, tinha soldados que eram espetaculares, tá? E nem igual os da França também. Só que o czar russo Nicolau II também tinha interesses imperialistas. Ele também queria determinadas regiões, e uma delas era a Manchúria. A maior parte dos territórios localizavam-se na China, tá? Só que, além da Rússia, o Japão também estava interessado nessa região, tá? Também estava interessado nessa região. Aí, lá em 1904, começaram os conflitos entre o exército russo e o japonês. Quando a Rússia entrou nesse conflito e foi derrotada pelos japoneses, os russos ficaram hostis com o czar. Eles ficaram muito bravos e irados com o czar, porque o dinheiro gasto nessa guerra pelo czar aumentou mais ainda a situação do povo russo de extrema pobreza. Eles ficaram mais pobres ainda, gente, por conta desse dinheiro todo gasto nessa guerra, tá? Aí, o outro assunto agora que nós vamos ver é bem delicado, é o chamado Domingo Sangrento, tá? Pelas imagens ali, dá para vocês perceberem, né, que existem neve, né? Ali dá para vocês perceberem que é neve, muitas pessoas jogadas no chão, com certeza mortas, né? Muitos feridos. E nós vamos ver, então, o porquê de Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento, na verdade, foi um massacre de trabalhadores russos pelas tropas reais do czar russo Nicolau II, tá? Então, assim, o que mesmo que é a palavra czar quer dizer? Quer dizer imperador, ok? Vamos ver. Lá no início de 1905, mais de 150 mil pessoas, tá, assinaram uma petição, um documento
que era para ser entregue ao czar, tá? O que eles estavam querendo, né, na verdade? Eles estavam reivindicando, vejam bem, o que eles queriam? Eles só queriam melhores condições de trabalho, porque era dureza o dia deles no trabalho. Eles queriam trabalhar 8 horas por dia, muito justo, né? E a criação de um salário mínimo, que é o mínimo que o trabalhador possa exigir, gente, tá? E também queriam o fim do trabalho extraordinário. O que é trabalho extraordinário, né? Você ultrapassar o teu horário de trabalho e prolongar essas horas. Aí o cansaço vem, né, por conta do tempo que você não tem para o descanso, tá? Então, assim, continuando. Beleza, tá? Entendido até aí, galera? Espero que sim, porque esse assunto não é difícil, tá? Aí, num domingo, no dia 22 de janeiro, de 1905, os manifestantes foram em direção ao Palácio de Inverno do czar. E olha, gente, eles estavam desarmados, eles levavam imagens, tá? Eles só queriam entregar esse documento nas mãos do czar, tá? Só que quando eles estavam chegando lá, né, no palácio do czar para entregar esse documento, as tropas de elite do imperador avançaram sobre a multidão, pisoteando em homens, mulheres e crianças, gente. Olha que situação. Foi assim um quadro muito, muito, muito triste, porque eles não estavam com intenção, né, de lutar. Eles só queriam reivindicar, tá? Entendido? Então, depois disso, veio a infantaria atirando contra os manifestantes. Pouquíssimas pessoas conseguiram escapar. Após os manifestantes serem dispersados, a neve estava toda manchada com grandes poças de sangue e coberta por milhares de mortos e feridos. Se vocês repararem novamente nessa imagem, vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, tá? E por isso que esse episódio chamou-se de Domingo Sangrento. Eu espero que vocês tenham entendido bem isso, ok? Aí vamos passar para a Rússia na Grande Guerra, tá? Como vocês devem lembrar, foi conteúdo passado, né? Então, aí em julho de 1914 começou a Grande Guerra, que foi, né, que estendeu-se, na verdade, até 1918. Vocês devem lembrar desse detalhe. O czar queria expandir territórios em direção às terras mais quentes da Península Balcânica, tá? Aí entrou no conflito ao lado da França e da Inglaterra. A Rússia participou desse conflito por 3 anos, tá? Muitos dos seus soldados, né, do soldado russo, acabaram morrendo, pois não tinham armamentos bélicos, né? Armamentos bélicos são armas de fogo, tá? Que suprisse suas necessidades. E além, o pior, que também não tinham muitos alimentos, tinham pouco o que comer, tá? Os russos tiveram que recuar muitas vezes. A Alemanha invadiu o território da Rússia.
Nicolau II não gostou dos resultados, resolveu assumir o comando das tropas russas, achando que ia alcançar resultados positivos na guerra. Não foi isso que aconteceu. O fracasso do czar foi atribuído a ele. Então, isso também contribuiu para o monarca se tornar mais impopular ainda, tá? Outra coisa, que não posso deixar de falar para vocês, e que em 1917 ainda estava acontecendo, né, a Grande Guerra, tá? Ainda estava acontecendo a Grande Guerra. Integrantes do Alto Exército e da Duma exigiram que o czar abdicasse, tá? Aí era o início do período revolucionário que nós falamos lá atrás da Rússia, ok? Eu acho que não estou indo muito rápido, né? Pelo contrário, nem eu estou me conhecendo, que eu estou indo muito devagar, mas tudo bem, é para vocês entenderem mesmo todos os detalhes, tá? Agora, nós vamos falar das revoluções de 1917, tá? Primeiro, são duas revoluções na verdade, né? A Revolução Burguesa e a Revolução Socialista, tá? Vamos lá na primeira, que é a burguesa. Os mencheviques, que nós falamos lá atrás já, né, sobre eles, assumiram o poder em 1917 e tinham formado um governo provisório, que foi comandado pelo príncipe Lvov e do líder burguês Kerensky, tá? O governo provisório manteve a Rússia na Grande Guerra e resolveu os problemas de abastecimento. Virou um caos, né? Quer dizer, ele não conseguiu resolver o problema de abastecimento, né? Melhor dizendo, que estava acontecendo na Rússia. Estava um verdadeiro caos, tá? Os camponeses eram a maioria da população russa. Cerca de 85% da população russa, tá? Eles ocuparam as terras dos grandes proprietários. Aí o governo fez racionamento de alimentos. Já estava ruim. Aí ele conseguiu deixar pior. Por quê? Porque com essa medida as coisas pioraram mais ainda. Os proprietários das fábricas pararam de produzir. Aconteceu, então, as greves dos operários, tá? Nesse período, Lenin lançou as Teses de Abril, cujo lema era, bem legal, paz, né? O lema dele passou a ser paz, pão e terra. O que ele queria dizer com isso, né? A paz aqui, ele pregava o quê? A necessidade da Rússia sair da Grande Guerra. Pão, ele defendia a necessidade de saciar a fome da população, né, com o pão. E também a terra, ele defendia a necessidade de realizar uma reforma agrária, ok? Bom, agora eu vou passar para a Revolução Socialista. A que eu falei foi foi a Revolução Burguesa, ok? Agora eu vou falar sobre a Revolução Socialista. Essa revolução foi realizada em outubro de 1917, tá? Só para lembrá-los. Por isso que ela é chamada de Revolução Socialista ou Revolução de Outubro, tá? Os bolcheviques, que também nós já falamos sobre eles, tomaram poder derrubando o governo provisório que nós tínhamos visto logo ali atrás, tá? Essa revolução iniciou uma nova fase na história russa. Por quê? Pois não havia mais os traços absolutistas. Eu acredito que vocês lembrem, né, o que quer dizer a palavra absolutista.
e feudais, que já foram conteúdos por nós estudados, tá? Aí houve a separação entre Estado e Igreja, tá? Nessa época, o cristianismo ortodoxo era a religião oficial do Estado. As determinações do governo bolchevique tinha o objetivo de favorecer os operários, tinha o objetivo de permitir, né, e as organizações dos sindicatos e as greves. Sindicatos, vocês sabem, né, que é uma instituição que fica encarregada de lutar pelos direitos dos trabalhadores, tá? Só para relembrar, porque eu sei que vocês sabem isso. Vários líderes operários passaram a ter controle das empresas, tá? Outra reivindicação que foi atendida foi a saída oficial da Rússia da Grande Guerra, através de um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, tá? Então, essa é a última revolução, tá? Aí, continuando, vem um outro assunto, que é a Guerra Civil de 1917, tá? Que foi até 1922, tá? Vamos lá, então. A ideia de uma revolução, tá? A ideia de uma revolução operaria e de uma sociedade igualitária. Então, assim, é muito legal, né, se nós pudéssemos ter uma cidade igualitária, todos tendo os mesmos direitos, tendo todas as possibilidades, né, de ter uma vida legal, tá? Mas não é bem assim, tá? Voltando lá, então. A ideia de uma revolução operária e de uma sociedade igualitária assustava muitas pessoas que não queriam perder seus privilégios. Quem era rico, gente, não queria socialismo, não queria ter uma sociedade igualitária, de jeito nenhum, tá? Os camponeses não queriam aliar-se a ninguém, mas tendiam, né, eles tinham tendência que eles iam enfrentar os revolucionários brancos, porque eles não queriam as reformas no campo. Depois que bolcheviques, né, que os bolcheviques assumiram o governo, ocorreu na Rússia uma guerra civil, né? Vocês sabem o que é uma guerra civil, né? É que as pessoas comuns estão brigando, guerreando entre si. Nela se confrontaram o Exército Vermelho, liderado por Trotsky e formado pelos bolcheviques, e o Exército Branco, tá? Formado por membros do governo, e os bolcheviques saíram vitoriosos, ok? Também vou falar um pouquinho, né, ainda sobre a Guerra Civil, uma coisa que eu lembrei agora e que eu acho importante. A Guerra Civil acabou com a economia russa, e bolcheviques adotaram medidas extremas com o objetivo de evitar maiores problemas no país. Este conjunto de medidas recebeu a denominação de comunismo de guerra, tá? Comunismo de guerra. Essas medidas foram as seguintes: confisco da população, da produção agrícola pelo Exército Vermelho. Uma outra medida foi uma cota da população agrícola que deveria ser entregue pelos camponeses ao Estado. E assim os sovietes perderam a autonomia, tá? Aí vem a chamada Nova Política Econômica, ou NEP, né? Essa figura ali, ó, dá para vocês estão lendo, né? Que é o Lenin, que nós começamos a falar ali atrás, tá? Então,
como a situação econômica da Rússia estava um caos, que eu já falei para vocês, havia a necessidade de achar uma maneira urgentíssima para resolver essa crise, tá? O que foi feito então? Foi criada a NEP, repetindo, Nova Política Econômica. Essa política econômica, gente, seria introduzir alguns princípios capitalistas juntamente com outros princípios econômicos socialistas, tá? Por quê? Porque Lenin dizia que essas medidas que ele estava tomando eram um recuo tático, né? Era uma estratégia que ele estava usando, né? Tanto é que o slogan era o seguinte: dar um passo para trás para dar dois à frente. Acho que vocês até já ouviram, né, essa expressão, né, esse slogan. Várias medidas foram tomadas, né? Eu vou citar apenas algumas, tá? Porque senão eu não vou ter tempo suficiente para terminar o conteúdo com vocês. Entre elas, a que dava permissão, preste atenção, gente, dava permissão aos agricultores de comercializar os alimentos que sobravam, né? Então, assim, que a gente chama de excedentes, são os alimentos que sobravam. Desde que primeiro eles pagassem os impostos ao governo, tá? Aí sim, aí podia usar. Permitia também a entrada de capitais estrangeiros no país, ok? O Estado controlaria os transportes, a comunicação, bancos, né? E que receberiam, no caso, altos investimentos. A NEP foi seguida pela criação do Partido Comunista, que se tornou o único partido legal do país. Então, né, na Rússia, a partir desse período, existia um partido só no país, que era o Partido Comunista, ok? Continuando. No ano de 1922, o Partido Comunista criou, né, já não era mais Rússia, né, já deixou de ser Rússia. Criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ou simplesmente União Soviética, como nós conhecemos, né, que unia todas as repúblicas que estavam subordinadas ao governo bolcheviques, ok? Aí eu vou continuar, eu quero mostrar uma imagem para vocês, né? Como eu estou falando de Lenin, como eu estou falando de União Soviética, né? Essa era a imagem, a bandeira dos comunistas, né, da União Soviética, no caso, né, socialista da União Soviética. Então, continuando, Lenin morreu em 1924, foi o maior líder da Revolução. Quem veio depois, né, a disputar o poder foi Trotsky, que defendia que a Revolução Socialista deveria se expandir para outros países, tá? E Stalin, que acreditava que a Revolução deveria primeiro se consolidar na URSS, ou União Soviética, simplesmente, tá? E depois, sim, avançar para outros locais. Trotsky preferiu o exílio e acabou sendo assassinado em 1924. Posição que ele manteve, né? Ele ficou durante 30 anos
Ele ficou até 1953, ok? Bem, antes de nos despedirmos, tá? Eu gostaria que vocês vissem essa tarefa, né? Que são da página 45 e 46, que vocês fizessem, né? Sei que vocês não vão ter problema nenhum, tá? Vocês não vão ter problema nenhum, porque vocês sempre foram muito craques, né? Eu tenho absoluta certeza disso, que não terão problema nenhum em fazê-los, né? Então, assim, nós vamos ficando por aqui, né? Eu espero que em breve estejamos juntos, gente. Eu tô realmente, assim, sentindo muita falta de vocês. E que nesse retorno, né, nesse possível retorno, tenhamos, assim, momentos muito mais felizes, né, que tenhamos dias alegres, porque nós tínhamos planejado tanta coisa para esse semestre ainda, e infelizmente por conta da pandemia, nós não pudemos, né, aproveitar tudo que tínhamos planejado. Mas próxima semana eu vou estar com vocês e vou ficar feliz, né? Mesmo sabendo que eu não estou junto com vocês, porque vocês sabem que eu sempre gosto de estar abraçando vocês, beijando vocês. E brevemente tenho certeza que estaremos juntos, tá? Saudade de vocês e vou ficando por aqui. Até semana que vem. Beijos, 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 meus amores.